Leitura do livro do profeta Jeremias. Senhor, avisaste-me e eu entendi. Fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é, verdadeiramente, o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém, antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, coloquem-se por um momento no lugar do profeta Jeremias. Imagine receber a notícia devastadora de que pessoas que você conhece, talvez até mesmo considerava amigos, estão tramando contra sua vida. O Senhor me fez saber, e eu soube. Tu me mostraste suas obras, lamenta Jeremias em nossa primeira leitura. Que dor profunda ele deve ter sentido. Não apenas a ameaça física, mas a traição emocional, a quebra de confiança. Jeremias compara-se a um manso cordeiro levado ao matadouro. Que imagem poderosa e prenunciadora! Não podemos deixar de ver aqui uma prefiguração de Cristo, o Cordeiro de Deus, que séculos depois enfrentaria sua própria traição e caminharia voluntariamente para sua morte sacrificial. A situação de Jeremias nos revela uma verdade incômoda sobre a vocação profética. Aqueles que falam a verdade de Deus frequentemente enfrentam oposição, rejeição e até perseguição. A mensagem de Jeremias era de arrependimento, um chamado urgente para que o povo de Judá abandonasse seus caminhos pecaminosos e retornasse ao Senhor. Mas as pessoas não queriam ouvir. Preferiam silenciar o mensageiro a atender a mensagem. Esta realidade encontra um eco profundo em nosso Evangelho de hoje. Jesus, o maior de todos os profetas, também enfrenta divisão e rejeição. Enquanto alguns reconhecem nele o Messias prometido, dizendo este é verdadeiramente o profeta ou este é o Cristo, outros questionam sua origem. Porventura vem o Cristo da Galileia? É fascinante observar como as pessoas estavam procurando razões para rejeitar Jesus. Eles tinham uma ideia preconcebida de como o Messias deveria ser e de onde ele deveria vir. Quando Jesus não se encaixou perfeitamente nesse molde, eles o rejeitaram, mesmo diante das evidências impressionantes de seus ensinamentos e milagres. Vemos aqui uma tendência profundamente humana. Quando confrontados com uma verdade que desafia nossas suposições e nos deixa desconfortáveis, muitas vezes procuramos maneiras de desacreditar a mensagem ou o mensageiro. É mais fácil encontrar falhas na genealogia de Jesus do que permitir que suas palavras transformem nossa vida. Mas no meio dessa rejeição, há uma voz de razão.
Nicodemos, aquele mesmo fariseu que anteriormente havia visitado Jesus à noite, faz uma pergunta simples mas profunda. Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e saber o que ele faz? Ele está apelando para um princípio básico de justiça. Não julguemos sem primeiro escutar, não condenemos sem primeiro compreender. Os outros fariseus, no entanto, rapidamente descartam a intervenção de Nicodemos com uma pergunta desdenhosa: És tu também da Galileia? Eles estão usando a associação com a Galileia, uma região considerada culturalmente inferior, como uma forma de desacreditar não apenas Jesus, mas qualquer um que ousasse defendê-lo. É uma tática que ainda vemos hoje, atacar a pessoa em vez de enfrentar o argumento. Este diálogo nos revela muito sobre a natureza do preconceito e como ele pode cegar até mesmo pessoas religiosas e educadas. Os fariseus eram especialistas na lei, dedicavam suas vidas ao estudo das Escrituras. No entanto, seu orgulho e preconceitos impediram de reconhecer o próprio Messias que essas Escrituras prometiam. O que podemos aprender dessas leituras para a nossa vida hoje? Primeiro, como Jeremias, somos chamados a falar a verdade, mesmo quando é impopular. Vivemos em uma cultura que muitas vezes rejeita verdades absolutas e valores cristãos fundamentais. Defender a dignidade da vida humana, a santidade do casamento, a opção preferencial pelos pobres. Estas posições nem sempre serão bem recebidas. Podemos enfrentar ridicularização, isolamento social ou até perseguição. Mas como discípulos de Cristo, somos chamados a ser uma voz profética em nosso tempo. Segundo, como Nicodemos, somos chamados a estar dispostos a questionar nossa própria tribo quando necessário. É fácil ficar em silêncio quando nosso grupo, seja político, social ou religioso, está agindo injustamente. É mais confortável seguir a multidão. Mas a coragem moral exige que às vezes nos posicionemos sozinhos, que falemos a verdade dentro de nossos próprios círculos. Terceiro, precisamos estar vigilantes contra o preconceito em nossos próprios corações. Quantas vezes rejeitamos uma ideia simplesmente por causa de sua fonte? Quantas vezes nos recusamos a ouvir alguém porque eles vêm de um background diferente ou pertencem a um grupo oposto ao nosso? Os fariseus rejeitaram Jesus por causa de sua suposta origem galileia. A quem estamos rejeitando por razões igualmente superficiais? Finalmente, estas leituras nos convidam a refletir sobre como respondemos à pessoa de Jesus Cristo. Assim como nas multidões de Jerusalém, há divisão hoje sobre quem Jesus realmente é. Alguns o veem como apenas um grande mestre moral, outros como um revolucionário político, outros ainda como uma figura mítica exagerada pela tradição. Mas a pergunta que Jesus fez a seus discípulos ecoa através dos séculos até nós: E vós, quem dizeis que eu sou? Nossa resposta a esta pergunta não é apenas uma questão de crença teológica, é uma questão que molda fundamentalmente como vivemos nossas vidas. Se Jesus é verdadeiramente o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador prometido, então não podemos permanecer neutros ou indiferentes. Somos chamados a uma resposta, a uma decisão, a um compromisso. Jeremias, em meio à perseguição, confiou sua causa ao Senhor. A ti entreguei a minha causa, Senhor dos exércitos. Em última análise, está a nossa fonte de conforto e força também. Assim como Jeremias, assim como o próprio Jesus, enfrentaremos oposição neste mundo. Mas podemos confiar que Deus vê, que Deus sabe, que Deus julga com justiça. E assim como o Pai vindicou Jesus, ressuscitando dentre os mortos e exaltando acima de todo nome, podemos confiar que Deus também vindicará aqueles que permanecem fiéis a Ele. Que possamos, então, ter a coragem de Jeremias para falar a verdade, mesmo quando é custoso. Que possamos ter a integridade de Nicodemos para questionar a injustiça, mesmo dentro de nossos próprios grupos. E acima de tudo, que possamos reconhecer Jesus como verdadeiramente o Cristo, o Messias prometido, e ordenar nossas vidas de acordo com essa profunda verdade. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.